Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor esteja presente na casa de vocês. Hoje eu quero falar a respeito de jejum. Só que antes de falar sobre esse assunto, quero ler Gálatas capítulo 5, versículo 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então aqui está dizendo que aqueles que comem em excesso constantemente, que faz disso um hábito da sua vida, não vai herdar o reino de Deus. Isso é claro que não envolve uma festa, um momento esporádico, uma coisa que acontece uma vez que outra, né? Numa festa, num convívio familiar, você se excedeu um pouco. O problema é aquilo ser rotina na tua vida. O problema é a comida, te fazer escravo dela. Porque tudo aquilo que a gente não consegue controlar, nós somos escravos. Então, isso se tornou um pecado. Comer em excesso constantemente é um pecado. E aí Jesus, o nosso Senhor, falou a respeito de jejum, né? Enquanto ele estava na terra com os seus discípulos, não precisaria de jejum. Mas após a partida dele, sim, teríamos que ter jejum. E a gente pode começar a falar da importância da comida desde a época de Adão e Eva. Por quê? Porque Adão e Eva estavam em um ambiente que era perfeito, não tinha problema, eles tinham tudo o que necessitavam. Podiam comer de todo o alimento que ali se encontrava, exceto de uma fruta que Deus colocou no centro do paraíso, que não era para ir até lá comer. E que a gente pode compreender da situação? Primeiro lugar, se Deus falou não coma, se Deus falou não faça isso, não faça aquilo, a gente como filho não tem nem que estar discutindo com o Senhor, por quê? Se Ele falou, confia e faz. E lá no paraíso, com certeza não foi do dia para a noite que a Eva foi e comeu do fruto proibido. Ela provavelmente rodeou, e nós vimos que o diabo estava presente no paraíso. Isso é um alerta até para nós. O diabo ele está presente em todo lugar, ele pode ir em qualquer lugar, tá? Ele não é onipresente, mas ele pode andar em todos os locais. E ele estava no paraíso. Então, o que acontece? Ele deve ter observado que a Eva olhava para o fruto, a Eva tinha desejo por aquele fruto. E ele não perdeu a oportunidade de um dia, a hora que ela estava mais próxima, né, do item desejado, ele ir lá e falar no ouvidinho dela, né, oferecendo aquilo que não cabia a ela, enganando ela com verdades misturadas com mentiras. Então, Adão e Eva, eles caíram como? Comendo. Então, veja como isso é sério. O homem caiu comendo. Tá certo que não foi só a comida em si, que estava por trás da comida, né? A desobediência a Deus, a falta de confiança em Deus e as promessas que o diabo fez para Eva, né? Nós já sabemos que o diabo ele é mentiroso e ela caiu na mentira dele, né? Então ela foi, caiu, comeu e foram expulsos do paraíso. Então a comida está presente desde o início. A comida fez os nossos primeiros pais caírem. E se a gente for ver a importância disso, o homem caiu comendo. Jesus Cristo veio à Terra e começou seu ministério como? Em jejum. Jesus fez 40 dias de jejum para começar o teu ministério. Veja a importância do jejum. Porque Jesus Cristo, Filho de Deus, com o exemplo, ele nos mostrou para começar o teu ministério, ele começou com jejum. E ali no jejum ele foi tentado pelo inimigo e ele venceu o inimigo. Então sim, jejum é importante. Moisés, quando estava falando com Deus, ele teve 2 momentos de grandes jejuns, de 40 dias. Moisés fez jejum. A rainha Esther, quando estava em perigo junto com o povo, não é? Porque eles estavam para serem mortos. Antes de falar com o rei, o que a rainha Esther fez?
Jejum de 3 dias, e não fez sozinha, convocou todo o povo para fazer jejum com ela. Então, olha, outro momento importante do jejum. O apóstolo Paulo, que antes era conhecido com Silas, quando estava indo atrás das pessoas que seguiam a Jesus Cristo, ele viu uma luz no meio do caminho, que era Jesus Cristo, que falou com ele e o deixou cego. O que ele fez antes de começar tudo? Jejum. Então, o jejum, ele está presente em momentos importantes da nossa história cristã. Então, jejum é importante. O jejum, ele na verdade é um ato da gente se humilhar perante Deus. Por quê? Porque a comida para a gente é importante, a comida é essencial para vivermos. A comida nos traz alegria, nos traz satisfação. A alegria a gente utiliza para encontros familiares, para encontro de amigos, ou seja, a comida é momento de alegria para todos nós. A partir do momento que a gente pega e mostra para Deus, o Senhor é mais importante para mim do que a comida, eu estou me humilhando, estou me submetendo a Deus, mostrando a Ele que Ele importa, que Ele é mais importante que tudo, que Ele é o centro. Porque pra gente, nossa, é horrível quando você começa um jejum. A comida, só o cheiro, a gente já fica desesperado. Quando a gente começa um jejum, até assim, às vezes não tem ninguém cozinhando, mas parece que você sente o cheiro da comida que você gosta. É terrível, é sofrido, especialmente se você for fazer jejum de mais de 24 horas, né? Porque temos vários jejuns na Bíblia, né? Se vocês forem olhar com calma, tem jejum de Daniel de 21 dias, tem jejum de 3 dias, tem jejum de 40 dias. Então, cada um tem para algo específico, né? Então, jejum, quando a gente começa, a gente sofre, mas está ali pedindo força a Deus para continuar com o jejum. O jejum, tem pessoas que acham que fazendo jejum, ele vai mudar a forma de Deus olhar para ela. Não, isso não vai ocorrer. Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e vai continuar sempre sendo o mesmo. Deus, porque senão, como é que a gente iria confiar em Deus se ele muda, né? Então ele tem que ser sempre o mesmo. Aí sim, é fácil de confiar nele, porque a palavra dele é uma. Ele não é homem para que minta. Então, Deus continua sempre sendo Deus. Ele não muda a personalidade, ele não muda o jeito de olhar para a gente, porque estamos fazendo jejum. O jejum transforma a nós. O jejum vai modificar a nós. Por quê? O jejum vai nos ajudar a ser mais sensível ao que o Espírito Santo diz, porque a nossa luta é contra a nossa carne diariamente. Todo dia a gente levanta da nossa cama, a gente não quer pecar, mas muitas vezes a carne é mais forte que a gente e a gente acaba cometendo pecado. Então, se eu estou fazendo jejum, estou enfraquecendo a minha carne. Se eu enfraqueço a minha carne, eu fico mais sensível ao que o Espírito Santo diz. O jejum, então, ele não é também barganha de troca com Deus. E, Senhor, eu vou fazer jejum de 2 dias, de 3 dias, para que o Senhor me dê um carro, me dê uma casa, me dê um trabalho. Não, jejum não é momento de barganha com o Senhor. E fazendo jejum, o que acontece? A nossa fé aumenta. Então, é uma coisa interessante. Além da gente começar a ficar mais sensível ao que o Espírito Santo diz, a nossa fé começa a aumentar. A nossa fé aumenta, o nosso orgulho diminui, porque nós somos orgulhosos. A gente sempre tem a mania de se achar melhor do que os outros. Às vezes, em coisas tolas, num trabalho, você faz tal coisa que é eficiente, é um bom serviço. Aí o teu companheiro que vai fazer a mesma função que a tua, não faz como você. Aí você já se sente a última bolacha do pacote. Já se acha superior àquele. Não, você não é superior. Aquela pessoa, naquele assunto, naquele serviço, talvez ela não tenha a capacidade de fazer igual você. Mas em outras coisas ela vai fazer muito melhor que você. Então nós não somos melhores que ninguém. Então o jejum nos ajuda a diminuir o nosso orgulho. Então o jejum, ele muda a nós.
Nós que precisamos ser mudados, nós que precisamos melhorar, ser mais humildes para estar na presença do Senhor. A gente não pode querer chegar a Deus topetudo, com o orgulho lá em cima, se achando, como se diz, especial. Porque aos olhos de Deus, todos os seus filhos são especiais, todos os seus filhos são amados. Ele não vai ter preferência assim, esse filho é muito melhor do que o outro, que não sei o quê. O que ele vai ter acepção dos seus filhos é aquele que o busca mais, vai ter mais dele. Não que ele ame mais aquele filho, mas aquele filho o busca mais. Aquele filho deseja estar mais na presença dele. Então é justo. Deus não é justo? Então se ele busca mais, vai ter mais a presença do Senhor. Então, o jejum também, além de nos ajudar na vida espiritual, além de nos ajudar a brigar com a nossa carne, para a gente evitar o pecado, nos ajuda a controlar a nossa gula. Porque, de verdade, a comida é uma tentação. Para falar a verdade, a comida é a minha maior tentação. É o problema que eu tenho hoje é com a comida. Eu tenho um problema muito sério com comida. Então, esse ano eu estou fazendo um ano de muito jejum. Estou buscando mais ao Senhor através de jejum, porque eu preciso vencer. A carne precisa diminuir. A comida não pode ser mais forte do que eu. Então, como eu tinha falado, o jejum nos ajuda a diminuir o nosso orgulho. Por quê? Porque quando a gente é orgulhoso, Deus não ouve as nossas orações. Deus não gosta de pessoas orgulhosas. Lúcifer caiu como? Através do seu orgulho. Ele era orgulhoso porque ele era lindo, ele era perfeito, e ele começou a se sentir mais do que realmente ele era. Então o orgulho tomou conta dele. Então o orgulho é um pecado sério. Então se a gente é orgulhoso, Deus não vai ouvir as nossas orações. As nossas orações não chegam ao Senhor. É claro, se a gente é orgulhoso, eu vou pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a diminuir o meu orgulho. Agora, se eu sou orgulhosa e chego ao Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquele outro, não sei o quê, Deus não vai dar atenção. Agora, quando eu sou orgulhosa, mas eu estou chegando aos pés do Senhor, pedindo ajuda para diminuir o meu orgulho, Ele vai me ajudar. Porque, querendo ou não, a gente pode resumir. O orgulho é um pouco de Lúcifer, de Satanás dentro de nós, porque ele caiu com o orgulho. Agora, a humildade é um pouco de Cristo em nós. Então, a gente tem que escolher. Eu quero mais em mim de Lúcifer ou de Jesus Cristo? Eu quero que Jesus cresça em mim, que o meu eu diminua e, consequentemente, eu quero eliminar o orgulho. O orgulho é algo difícil de combater. Ele é uma serpente que vem nos picar. Então, a gente tem que lutar contra essa serpente. Não podemos permitir o orgulho se levantar. Então, é uma luta diária. Não acredito que a gente vá 100% diminuir. É lógico que tem aqueles que são tão santificados, tão purificados, tão próximos a Deus, que praticamente você olha, parece impossível aquela pessoa ter um sinal de orgulho. Mas nós que estamos no início da caminhada com o Senhor, eu não sei se vai ter tempo da gente acabar totalmente com o nosso orgulho até Jesus Cristo voltar. Porque eu creio que Jesus Cristo está voltando e não vai demorar tantos anos assim, não sei. Talvez passe de década, passe, mas eu creio que é na nossa geração. Então o orgulho é algo que a gente tem que lutar e deixar ter mais de Cristo dentro de nós. E o jejum é uma arma poderosa para a gente diminuir o nosso orgulho e sermos mais humildes. O jejum é uma forma de nos aproximarmos mais de Deus, de sermos sensíveis ao que o Espírito Santo diz. Então vamos começar a colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, porque a gente, crente, a gente tem mania de falar muito do que Deus ensinou, mas colocar em prática em nossas vidas, muitas vezes a gente não coloca. E jejum é uma arma importante. Jejum, oração, leitura da palavra, o sangue de Cristo, o nome de Jesus Cristo, são armas importantíssimas para o mundo espiritual. Então, se você não tem a prática do jejum, comece aos poucos, vai um pouquinho por vez.
Se você tem o costume de tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde, jantar, comece eliminando o seu jantar. Encerra o seu dia com o café da tarde e começa ali um jejum. Inicia falando com o Senhor que vai começar um jejum em busca dele e encerra no dia seguinte, no horário de almoço. É um jejum mais curto, mas é um sacrifício para quem não tem costume. E Deus ouve a todos aqueles que estão se humilhando, que estão o buscando. Então não perca essa oportunidade. Comece a inserir o jejum no seu dia a dia. Que Deus abençoe vocês, os fortaleça e os ajude para conseguirem fazer conforme a vontade dele.